Oi, pessoal, boa noite. Vamos chegando. Live número 5, finalizando a primeira semana da Maratona Lovely de confeitaria. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre boas práticas na manipulação de alimentos. Esse título talvez não faça sentido, mas se não fizer sentido para você, aí você precisa estar nessa live, com certeza. Boas práticas na manipulação de alimentos. Esse foi um tema sugerido por uma das seguidoras na caixinha no começo da semana. Então, juntem suas perguntas pra gente fazer uma troca bem legal no final, tá? Boas práticas na manipulação de alimentos, vai ficar salva. Tô digitando aqui o comentário pra fixar, agora que eu aprendi, vai ficar salva. Vamos falar de higiene na cozinha, nossa responsabilidade quando a gente fornece comida para outras pessoas. Fixar, pronto, agora aprendi direitinho como é que faz. Bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar hoje, a gente vai falar sobre um assunto que eu não acho que vai ser a live mais bombada da maratona inteira, que vai dar mais pessoas e mais audiência, porque eu acho que esse assunto, primeiro, afasta as pessoas, porque exige mais trabalho e mais... Quando você toma conhecimento do tanto de responsabilidade que você tem, quando você fornece alimento para outra pessoa, para consumo de outras pessoas, você quase dá vontade de desistir. Então, assim, tem dois perfis. As pessoas que já sabem e dois perfis que não vão estar nessa live hoje, né? As pessoas que já sabem, mas preferem fingir que não existe isso. E as pessoas que nem sabem a importância desse tópico. Então, eu acho que é algo que a gente precisa conversar, mas eu vou tentar fazer com que soe leve, porque se você começar a ler a legislação da Anvisa para manipulação de alimentos, é uma coisa assim, não tem como existir tantos estabelecimentos funcionando com essas regras, porque são muito severas. Mas se você pensar como consumidor final, ainda bem que existe isso, né? Então, antes de começar a falar, eu separei em 3 categorias. A gente vai falar em higiene pessoal, higiene do ambiente de trabalho e higiene dos alimentos e processamento dos alimentos no sentido de como tratar, como limpar, como conservar. E essa parte eu acho que é super útil. Então, fiquem aqui até o final, porque a gente consegue falar sobre congelamento e descongelamento. Isso tem a ver com a primeira live da semana, que tá salva lá no IGTV, que tem a ver com produtividade. Eu já falei sobre isso, postei lá no feed, sobre congelamento de massa de bolo e o tanto de produtividade que isso me dá na minha produção. Eu consigo fazer 2, 3, 4, 5 receitas, multiplicar minha receita por 5, então todos os ingredientes vezes 5, e tudo que eu não assar de imediato, entendendo as boas práticas de manipulação de alimentos, eu consigo congelar, conservando as características que aquele preparo tem, para ter uma performance exatamente igual, seja hoje, seja daqui a 30 dias, quando eu assar a massa. Então, isso só é possível quando a gente conhece como a gente tem que trabalhar, principalmente para conseguir entregar alimentos seguros para o cliente. Tudo que eu vou falar aqui são informações baseadas nas orientações da legislação, da Anvisa. Mas existem legislações não só nacionais, como estaduais e locais. Pode haver alguma alteração, dependendo de qual cidade você tá, você que tá me assistindo do outro lado. E o importante é a gente não escolher uma. Na verdade, a gente tem que tentar atender os critérios de todas. Mas eu adianto que não é uma coisa realista. Porque
Vamos assim pensar na vida real, na prática. Existem restaurantes super conceituados, chefes renomados, estrela Michelin. Não sei se tem estrela Michelin, que eu não sou especialista, mas estrela Michelin é como se fossem os restaurantes mais estrelados, né? Mais premiados e mais reconhecidos como de qualidade. E digamos que os restaurantes mais incríveis do Brasil, a gente fosse lá olhar como é que eles tratam as boas práticas, eu tenho certeza que eles levam muito a sério e trabalham muito bem essa questão, mas pode ser que tenha um prato que é servido ovo com gemas moles. E isso já é suficiente para você ir de encontro ao que a legislação diz, que você não pode trabalhar com ovo cru, você não pode servir ovo cru para o seu cliente. Mas eu quis fazer esse disclaimer aqui no começo para dizer assim, a gente talvez não consiga atender todas as exigências, mas não é uma questão da Anvisa que a gente vai se preocupar. A Anvisa dá as diretrizes, a gente tenta se encaixar o máximo possível, mas no fim das contas a gente tem que se preocupar com o que a gente está oferecendo para o cliente, tá? Então, no final das contas, o juiz da coisa toda é o cliente, é a experiência do consumo quando você oferece o seu produto para uma outra pessoa consumir, principalmente fora da sua casa e fora do seu, longe de você, né? Então, se tem alguma questão alérgica, você é responsável por isso. Você não pode oferecer um alimento que você não que você não identificou que aquilo ali pode causar alguma alergia. Então tem que ter muito cuidado nesse tipo de coisa. E é algo que tem que se pensar quando você começa a crescer a sua produção e começa a terceirizar, por exemplo, a sua venda. Se você faz um brownie e não é você que entrega o brownie, não é você que faz o atendimento para a venda do brownie, você bota num ponto de venda terceirizado, o máximo de informações tem que estar na sua embalagem que seriam comunicadas para o seu cliente se ele estivesse comprando direto de você. Então, com relação aos ingredientes, com relação aos as possíveis alergias que podem surgir a partir do que tem dentro da sua cozinha, não só do que tem na sua receita. Então, são informações muito relevantes e são práticas que a gente tem que ter em mente, tá? Então, vamos começar. Vamos dividir em 3. Higiene pessoal, quais são mais ou menos as regrinhas que a gente tem que seguir, higiene do ambiente de trabalho e higiene na manipulação de alimentos. E um último asterisco antes de começar, eu não sou especialista nisso, existem empresas próprias que prestam serviços sobre boas práticas de manipulação. Eu própria já contratei uma empresa aqui de Natal que faz esse tipo de serviço, mas todo mundo que estuda gastronomia, que estuda confeitaria em escolas, né, profissionais, não online não tem essa exigência, mas quando você estuda em escolas e você tem aulas práticas, você tem contato com esse tipo de conteúdo. E eu estudei engenharia de alimentos e lá a gente também estuda isso. Então, o que eu venho passar para vocês é baseado na minha ótica da experiência que eu tenho da área acadêmica e o que eu implemento hoje aqui na Lovely. Mas entendam a responsabilidade quando vocês produzem alimentos para outras pessoas e se sentirem que precisam de mais confiança nessa área, busquem orientação própria, tá? De pessoas especializadas. Normalmente são nutricionistas, engenheiros químicos, engenheiros de alimentos, podem ajudar você nesse sentido. Começando por higiene pessoal. Quando a gente trabalha com alimentos, a gente pode ser o maior fator de contaminação do produto final. Isso tem dois lados, né? É muito grave, porque você precisa ter muito cuidado, atenção redobrada, mas também é bom porque sabendo se prevenir, sabendo como não fazer disso um problema, tá sob seu controle, fazer com que isso seja minimizado, tá? Recentemente, eu até... É isso mesmo, Thaís, a gente tem aula um semestre inteiro sobre isso, né, na faculdade. Lá no curso do Senac, a gente colocava em prática todos os dias quando estava na cozinha. Eu falo mais da prática mais pra frente, mas quando a gente tá... Recentemente eu postei aqui nos stories,
sobre o coronavírus. Nenhum cliente me questionou sobre isso, mas foi uma discussão que eu tive com algumas pessoas, discussão no sentido de troca, não de reclamação, né? Sobre se era contagioso, se o coronavírus era uma doença, ou é uma doença, que pode ser transmitida através do alimento, porque a gente sabe já que ele é resistente, fica nas superfícies, enfim. E existe uma nota no site, no próprio site da Anvisa, que fala que não, pelos testes e pelo entendimento de como se comportou, inclusive em outros países, né? Antes de chegar aqui no Brasil, já sabia-se que não era transmissível pelo alimento. Principalmente quando a gente fala de alimentos que são cozidos e que passam por esse processo de transformação. Mas, no geral, a contaminação de alimentos pode ser algo que a gente não consiga visualizar ou que a gente não consiga perceber que aconteceu, e o próprio cliente pode não perceber na hora que ele está consumindo. É muito comum que as pessoas tenham doenças adquiridas a partir do consumo de alimentos inapropriados, mas não necessariamente é óbvio que o alimento está inapropriado. Pode ser num nível microscópico e a gente não tem como adivinhar. E às vezes demora até 72 horas para o corpo manifestar quando a gente tem algum tipo de infecção alimentar. Então é um assunto super sério, porque a gente não sabe contra quem a gente está lutando ali. E somos muito responsáveis, tá, gente? O nosso cliente, o problema seria a embalagem. Cadu, em que sentido a embalagem? Me explica melhor o que é que você tá pensando. É muito importante que o nosso cliente sinta confiança na gente para poder consumir nosso produto. Então, começando pela higiene pessoal. Não é correto trabalhar na cozinha com unha grande. Esse é o primeiro de todos. Não pode ter unha grande. Não é... a Thaís botou, amo essa área da gastronomia. Thaís, você é uma guerreira, tá? Porque eu acho um pouco... Eu até tava comentando no começo, eu acho que não vai ter muita gente nessa live, porque assim, tem gente que acha melhor nem saber que ela existe. Porque sabendo dessas informações, você tem muito mais trabalho. E as pessoas às vezes preferem ignorar isso, né? Mas é muito sério, a gente tem que se preocupar. Não é possível ter, não é autorizado, assim, existe a fiscalização da Anvisa, mas é impossível a Anvisa estar em todos os estabelecimentos, principalmente quando você fala em produções muito artesanais, muito caseiras, que você trabalha em casa, mas você tem que trabalhar como se fosse uma empresa grande, porque eu volto a dizer, não é pela Anvisa, é pelo seu cliente, tá? Então, não usem unhas grandes, não usem esmalte, nem base. Esse tipo de produto pode sair uma lasquinha e cair dentro do alimento. Isso não é apropriado para o consumo. Começa daí. A gente usa as mãos, isso não pode ter nada na mão. Principalmente esmalte, unha grande, suja muito. Outras coisas que não podem usar. Anel, não pode. Brinco, colar, nada, 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 nada. Para a sua segurança e para a segurança do seu cliente. Se você tá com um colar por debaixo da doma e acontece algum acidente, o próprio metal pode aquecer e machucar você. Então, não se deve usar pelo risco de cair no alimento, contaminar o alimento e também pelo risco que oferece para você mesmo. A embalagem não está higienizada corretamente e o manipulador contaminá-la. Sim, esse é um dos fatores, mas até que acho que ultimamente a gente tá bem consciente disso e não vai ser o mais grave. Talvez você nem se preocupe, eu falo você, mas não você específico, mas você confeiteira e confeiteiro, nem se preocupe, por exemplo, de estar fazendo um preparo que você vai entregar para o seu cliente e aí você pega o celular para fazer um story bem rápido e mostrar o que é que você tá fazendo. Aí você faz o story, bota ali a legenda, dá enter e daqui a pouco você bota o celular de lado e continua espatulando seu bolo. Já não pode. O celular não poderia nem entrar na cozinha. É esse nível de restrição. Mas se você está trabalhando dentro de casa e tal, já é um ambiente adaptado,
Toda vez que você pegar em alguma coisa que não esteja devidamente preparado para esse momento da preparação do alimento, você precisa higienizar sua mão, tá? Eu vou falar já dessa parte da higienização. Vamos só finalizar essa parte dos acessórios, né? Não pode usar os acessórios. As unhas sempre curtas. Não pode usar maquiagem, não pode usar o cabelo sempre preso. E para os homens é difícil. Ai, muito bem, gente. Tô vendo todo mundo aqui marcando presença. Para os homens é difícil quando você tem barba. Não é necessariamente porque a barba, o cabelo, o pelo da barba vai cair, porque me parece que não cai tanto quanto um cabelo da cabeça. Não sou especialista, mas foi isso que eu estudei. Mas existe uma tendência de você coçar a barba ou de passar a mão no rosto. E toda vez que você fizer isso, você tá contaminando a sua mão. Então não poderia voltar para o processamento dos alimentos sem a higienização. Então, assim, o que é que tem que fazer? Uma pergunta muito comum falando em mãos. Usa luva ou não usa luva? O que é que vocês acham? Eu acho que a maioria aqui provavelmente trabalha com confeitaria, mas pensem dos dois lados, como quem trabalha com confeitaria e como quem consome produtos feitos artesanalmente. A gente tem que usar luva ou a gente não tem que usar luva? O que é que vocês acham? Pra minha surpresa, eu aprendi que usar luva é errado. Mas, normalmente, os nossos clientes vão achar que se a gente tá sem a luva, a gente tá sendo descuidado. Então, existe um caminho ali entre um e outro que a gente tem que encontrar o meio termo. O correto é ficar sem luva, porque se você tá fazendo um processo, você tá cozinhando aqui, aí você coloca um objeto no lixo. Se não for um lixo que você usa os pés ou a perna, o joelho para abrir, você usa a sua mão, você precisa lavar a mão de novo. E se você tiver de luva, a tendência ou a chance de você nem perceber que você tocou naquele objeto, porque você não vai sentir a textura, pode te levar a ser mais relapso ou mais relapsa com relação à higiene das mãos. Então, não pode usar luva, muito bem. Vocês, muito bem, os alunos nota 10 aqui. Então, não é correto usar luvas. Eu uso as luvas na hora do processo com o chocolate, porque as impressões digitais, quando você tá trabalhando com chocolate nobre, o chocolate derrete na ponta do dedo, dependendo do ambiente, né, da temperatura ambiente, e aí você pode deixar manchas no chocolate. Nesse caso, na hora de colocar na embalagem, aí sim você usa a luva para procedimentos específicos, mas você não entra na cozinha e fica de luva o tempo inteiro, porque na verdade você tem que estar com a mão sem luva e lavando o tempo inteiro. Esse é o processo, essa é a postura correta quando você está manipulando alimentos, tá? Que mais sobre higiene, pessoal? O cabelo sempre preso, com toucas, e mesmo que trabalhe em casa, tenha o hábito de, ao entrar no seu ambiente de trabalho, você proteger as roupas que você veio da rua. Então, coloque a sua doma quando você entrar, ou se você vai trabalhar, mesmo que você troque de roupa e use uma roupa própria para aquele ambiente, um avental, prende o cabelo e aí você entra. Na hora de entrar também, além de usar uma roupa específica para aquele ambiente, e mesmo que você esteja em casa, tá, gente? Você vai trabalhar, você não acorda de pijama e prende o cabelo e vai fazer o bolo do seu cliente. Não existe isso. Tem que ter esse cuidado e essa cerimônia de você se preparar para o que você está indo fazer. E o mais importante de tudo, se tiver uma coisa só que você vai lembrar dessa live, o mais importante é a lavagem das mãos. É como se você estivesse indo fazer uma cirurgia. Então é assim, é lavar todas as partes da mão, lavar aqui, lavar o braço, lavar embaixo da unha, entre os dedos. E é assim, cantando parabéns pra você 3 vezes, aí depois você vai. Acho que 3 vezes não, mas pelo menos canta uma vez. Mas tem que lavar muito bem e secar com papel toalha ou toalhas descartáveis de papel, né? Papel toalha, a mesma coisa.
A gente não encosta na pia depois que lava, você usa a própria toalha de papel para secar, para fechar a pia. E aí sim você entra na cozinha e começa a trabalhar. Então, tentar não ter distrações para toda hora ficar pegando no celular, porque aí você tem que fazer esse processo todo de novo, né? Lavar a mão, lavar o braço, secar. Então, o ideal é que você tenha essa consciência que você está entrando no seu ambiente de trabalho. Você precisa manter o ambiente o mais limpo, no sentido de o mais esterilizado possível. E isso vai garantir a qualidade dos seus ingredientes, do seu alimento final, tá? Igual um médico, nesse nível. E como eu falei no começo, a gente não vai conseguir fazer tudo, mas a gente tem que tentar. Porque quanto mais a gente conseguir garantir um alto nível de higiene na nossa produção, mais validade a gente vai dar para os nossos alimentos e mais qualidade a gente está oferecendo para o cliente, tá? Eu acho que de higiene pessoal, os principais são esses itens. Não precisa dizer que tem que estar de banho tomado, essas coisas, né? Mas é isso, sem pintar as unhas, sem usar maquiagem, cabelo preso, se preocupar com a vestimenta e principalmente com a higiene das mãos com muita frequência. Se você tá num ambiente que você não tem como ficar lavando a mão toda hora, aí você pergunta assim, tem álcool gel, posso usar álcool gel? Não pode, porque o álcool gel, ele cria uma película que, na verdade, ele faz com que mais micro-organismos, na verdade, assim, não sei se seria um micro-organismo, mas é uma película que vai fazer as coisas aderirem, mesmo os microscópicos, assim, aderem à sua mão e ao invés de deixar a mão limpa, pode ser que deixe a mão mais suja. Mas o álcool 70 serve, então o álcool 70 também serve para esterilizar as mãos quando você não tiver como lavá-las. Então usem bastante. E aí a gente parte para o próximo item da lista, que é a higiene do ambiente. Então, biofilme, eu não sei o que é biofilme. É um produto antisséptico. Importante, tem que ser sabonete antisséptico, tá? Sabonete de bebê, não sei, essas coisas assim, só porque é cheirosinho. Se não for antisséptico, não é melhor trocar, não é o recomendado. Aí a gente parte pra higiene do ambiente. Débora, mas eu trabalho em casa, como assim? Higiene do ambiente é complicado, como é que eu vou ter uma cozinha completamente... biofilme é o que fica na mão quando usa álcool gel. Ai, obrigada, não sabia o nome. Como é que eu vou ter um ambiente completamente esterilizado se eu tô em casa, minha produção é junto com o dia a dia da minha família? Tem que tentar ser o mais esterilizado possível. Se você tem animais que circulam pela sua casa, na hora que você vai produzir, você precisa tirar os animais, tirar todo tipo de contaminação e esterilizar tudo, nem só a bancada. Você tem que esterilizar o chão, tem que esterilizar a pia. No caso de ter animais que possam estar contaminando o ambiente, que frequentem ali o ambiente. Mas, principalmente, a bancada onde você vai trabalhar tem que estar esterilizada e aí você tem que usar álcool 70, tá? Porque não pode ser aquele álcool na prateleira do supermercado, tem um que é mais fácil de achar, que é o 46 graus, eu acho que é assim que lê. Esse não serve, porque ele não tem um teor antisséptico suficiente, né? Ele é muito diluído, então ele não vai matar os micro-organismos que a gente precisa. Por outro lado, tem um álcool, qualquer álcool gel cria essa película, sim. Se você passar álcool gel e for lavar pra sua mão, você vai sentir que tem tipo um hidratante na mão, é esse problema. E aí, se você encontrar no supermercado ou na farmácia um álcool 90, aí você pensa, nossa, vou comprar álcool 90, que álcool 90 vai matar tudo, é muito mais potente que álcool 70. Aí você tá se enganando, assim, completamente. Por quê? O que é que acontece? Quando você joga o álcool 90 na bancada, ele é tão volátil, né? A concentração de álcool é tão grande que ele evapora. Você joga na bancada, ele já evaporou antes de conseguir matar os micro-organismos. Então ele não é bom. Ele não parece maravilhoso, mas ele não nos ajuda. Precisa ser o álcool 70, tá? E aí álcool 70 você passa em tudo. A vantagem do álcool 70 é que ele evapora rápido, ele é fácil de transportar. Então você coloca assim naquele borrifador
E aí você chega no ambiente de trabalho e começa, ó, joga em tudo. Quando eu vou pro ateliê, eu faço assim, eu saio no ateliê jogando, jogo em tudo. E não é só na bancada. Obrigada, Thais. Não é só na bancada, você usa pra tudo. Então, por exemplo, no ateliê, eu fui orientada que eu não podia ter armários com portas, de acordo com essa legislação vigente da gente. Por outro lado, um parênteses aqui. Me parece que a legislação é muito antiga e desatualizada. Não é minha opinião, tá, gente? É só o que eu ouvi. E, por exemplo, tem procedimentos e tem coisas que foram evoluindo dentro das cozinhas profissionais que não estão previstas na legislação. Então, tem uma área cinza ali que as pessoas transitam, os estabelecimentos transitam sem muita orientação. Mas o que tem lá a gente tem que tentar seguir, né? Então, o que eu sei é que não pode ter armário com porta fechada em cozinhas profissionais, em ambientes de trabalho que você trabalha com manipulação de alimentos. Então, no meu ateliê, é tudo exposto. E aí, quando eu chego para trabalhar, que eu preciso pegar uma assadeira ou um bowl, né, uma tigela para fazer uma mistura, eu preciso garantir que aquele utensílio tá limpo. Como é que eu faço? A melhor forma é álcool 70, passo o pano e o próprio álcool 70 vai evaporar. É claro que o objeto já está lavado e já tá limpo, mas eu tenho que esterilizar antes de começar a utilização. Então, o sprayzinho de álcool 70 é nosso melhor amigo. A gente tem que ter isso na nossa produção e sai jogando em tudo, joga na bancada, joga nos utensílios. Se você tem louça na sua casa, agora nem falando da produção, se você tem louça na sua casa que tá no escorredor e essa louça tá demorando pra secar, fica com mancha, joga álcool 70 assim em cima um pouquinho, mesmo ela molhada, porque o álcool 70 vai se misturar com a água da louça e vai ajudar a evaporar mais rápido, porque o álcool é volátil, né? Ele evapora bem rápido. Então ajuda você a ter menos trabalho na hora de secar a louça. Sendo de inox ou metal com espaçamento e distanciamento do solo, parede e teto. A Thaís está falando sobre como é que você faz para armazenar as coisas no ateliê. Tem que ter distanciamento do solo, ser de inox ou metal. Então, a higienização do ambiente tem que seguir essa ideia de que você tá em casa, você tem que redobrar seus cuidados. Se você tá num ambiente isolado, mesmo assim ainda precisa fazer a esterilização, principalmente da bancada que vai entrar em contato com o alimento. Aqui tem os 5 álcool 70, virou rotina esterilizar tudo. Virou um hábito super saudável agora da gente, né? Eu só espero que o preço do álcool não fique muito alto por causa disso. Porque já era comum a gente usar e agora todo mundo tá usando, então demanda e enfim, né, oferta e procura acaba mudando o valor do produto. E outra coisa importante, quando você vai manipular alimentos no ambiente, você precisa ter cuidado de não ter cuidado com contaminação cruzada. Mas mesmo que o que é a contaminação cruzada? Por exemplo, você tem uma tábua que você corta produtos crus, você não pode usar a mesma tábua, mesmo se você lavar, mesmo se você passar álcool 70, tudo, você não pode usar aquela mesma tábua para cortar produtos que não são crus, que já foram preparados, ou qualquer outro produto de origem animal e outro de origem vegetal, você corta em tábuas diferentes. Então é muito comum em cozinhas profissionais você encontrar tábuas de cores diferentes para você associar a cor com o tipo de alimento. Se eu não me engano, são 5 cores diferentes. Você associa a cor com o tipo de alimento que deve ser cortado naquela tábua, justamente para evitar contaminação cruzada. Outro tipo de contaminação cruzada: você está fazendo um bolo que não leva leite, mas você não teve o cuidado de fazer quer dizer, digamos que você teve o cuidado de fazer uma esterilização na sua batedeira, na sua liquidificador, em tudo, porque você tem outros bolos que levam leite. Você faz o bolo que não leva leite, entrega para o cliente, mas você não pode vender como um bolo
completamente sem lactose. Porque se não é uma cozinha preparada para ser completamente sem lactose, completamente sem glúten, completamente sem alérgenos, acho que é assim que fala, você sempre tem que informar que existe a possibilidade de contaminação cruzada. Só o fato da sua cozinha receber esses outros tipos de preparos e de ingredientes, você já é considerado uma cozinha que tem presença de contaminação cruzada. E aí, então essa preocupação precisa acontecer. Lembra quando eu estava fazendo a live do chocolate, que eu mostrei que no rótulo do chocolate 70% não tem leite nos ingredientes? E aí, se um cliente me pede um produto sem lactose, eu vou falar, ó, eu não tenho nada sem lactose, mas eu posso preparar para você uma barra de chocolate com esse produto. Tá aqui o rótulo, mas se você tem uma alergia à lactose, eu não posso garantir que não vai ter contaminação. No máximo que eu posso garantir é que na receita não usa leite, mas o cliente tem que ser informado para até mesmo ele poder tomar essa decisão se ele vai querer consumir ou não. Existe um caso na escola da minha filha, não foi na turminha dela, mas foi numa turma com outra criança, que teve um aniversário na turminha, e aí foram distribuídos o bolo, a lancheirinha, o brownie e tudo, e uma das crianças comeu o brownie. Então, olha, a mãe da criança que estava participando do aniversário não estava nem lá. Mas a criança comeu o brownie que veio na lancheirinha da colega, e a criança não ia ter a percepção de perguntar se aquilo tinha castanha ou não. A mãe da aniversariante também talvez não tenha sido informada pela confeiteira que os brownies podiam ter castanhas. E ofereceu para as crianças, enfim, as professoras, todo mundo tava meio que achando que tava tudo bem. A criança começou a ter uma reação alérgica, com dificuldade de respirar. Quando ligaram para a mãe da criança para avisar, ela confirmou que ele tinha alergia, não poderia ter consumido. E ninguém sabia nem que o brownie tinha. Talvez a escola até soubesse que a criança tinha essa alergia, mas como ninguém sabia que a receita em si estava... tinha, né, o alimento que ia fazer mal, foi oferecido. A responsabilidade... Gente, isso é muito grave. Quem é mãe, o coração vem aqui, ó. Vem aqui na boca pra gente surtar, né? Imagina, essa mãe saiu correndo pra ir poder salvar o filho dela. Ele teve que tomar até injeção de, não sei, adrenalina pra poder parar com a reação. Então é muito grave. A gente precisa entender a responsabilidade que a gente tem, inclusive se você não está usando determinados ingredientes, mas se eles existem na sua preparação, né? Nas suas outras preparações. Você precisa estar ciente de que isso é sua responsabilidade de informar para os seus clientes, tá? Eu tenho uma encomenda para a semana que vem, por exemplo, que a cliente me informou que ela tem alergia a corante amarelo. E é um bolo temático que precisa da cor amarela para fazer o tema. Eu ainda não sei como é que eu vou sair dessa, mas é minha responsabilidade. Ou então eu deveria ter dito, não, então eu não posso fazer, pelo seu bem, eu não vou fazer a sua encomenda. Mas enfim, a gente tem que estudar e se preparar para poder atender esse tipo de demanda, até porque o mercado, a gente estava falando sobre isso também essa semana, o mercado de pessoas com restrições, seja por escolhas ou por questões de saúde, é muito grande e a oferta de produtos é muito pequena. Existe muito existem poucos profissionais dispostos a estudar realmente e entender como atender esse mercado da forma correta. Então, quem se dedicar a isso pode ter uma grande vantagem competitiva para ser uma pessoa completamente diferenciada no mercado, principalmente da confeitaria, né? Que é o que eu tô propondo aqui a gente falar. Bom, voltando, então, entendam que o ambiente é muito importante que você pense em cada detalhe, em cada espaço, e o próprio ambiente, mesmo estando impecavelmente esterilizado, existe ainda 0,0001% de chance de haver contaminação, então ele é considerado sempre um ambiente que
onde tem a contaminação cruzada, você não pode dizer que não, a não ser que você realmente se prepare, e aí tem que ter toda uma orientação técnica para isso, para só atender alimentos específicos, tá? Quando a gente fala em ambiente, a gente fala também da nossa geladeira, por exemplo, porque alguns preparos passam por esse processo de ficar na geladeira. Ah, Débora, eu só tenho uma geladeira, eu trabalho em casa, eu não consigo ter uma geladeira só para os meus preparos de confeitaria. Na minha geladeira tem o alface do almoço, tem o brigadeiro da cliente e tem o peixe do jantar. Como é que eu resolvo isso? Claro que a situação ideal é ter geladeiras separadas, mas não deixem de trabalhar com confeitaria, de começar por causa disso, mas tentem garantir o máximo de segurança alimentar para o cliente. Então, a gente trabalha assim, ó, coloca os preparos prontos na prateleira de cima. E os preparos crus, né, os preparos, os vegetais que não estão esterilizados, ou carnes, enfim, você coloca embaixo. Porque se tiver algum tipo de vazamento, algum tipo de se escorrer alguma coisa, não vai sair do que tá cru pro que tá pronto, que tá já processado. Então, pensem nisso também na sua geladeira, tá? E como é que limpa a geladeira? O ideal é limpar a geladeira uma vez por semana. Pode limpar... eu falei do álcool 70, mas quem não tem também acesso ao álcool 70 com tanta facilidade pode usar cloro. Só que o cloro você tem que ler o rótulo para as instruções de diluição. Existem cloros específicos que podem ser usados junto da alimentação, tem que ler no rótulo se o que você compra dá ou não para você usar. E o cloro precisa ser lavado depois que você passa. O álcool não, ele evapora, então você não precisa lavar. Então, se você vai limpar sua geladeira com álcool, você limpa, tira tudo, limpa, passa o álcool, espera um pouquinho e volta com as coisas. Se você for tirar tudo, limpar, passar o cloro, você precisa tirar o excesso do cloro. A esponja que você usar para limpar, separa só para a geladeira. E as esponjas, você pode usar a esponja... Você vai ter uma para geladeira, vai ter uma para pia, vai ter uma para bancada, não usa a mesma coisa, né? E você pode botar a esponja no micro-ondas, bota 30 segundinhos e aí o micro-ondas ajuda a esterilizar a esponja. Vai medindo também a temperatura, porque pode ser que o seu micro-ondas queime a esponja, tem que testar. Mas a dica é esterilizar a esponja dentro do micro-ondas, tá? Depois que faz a limpeza, você lava a esponja, tira bem a água, bota no micro-ondas e esteriliza. Deixa eu ver se sobre a limpeza do ambiente tem mais alguma coisa. A gente já falou de higiene pessoal, higiene do ambiente em si. Então agora vamos falar do manuseio dos alimentos propriamente, né? Quando a gente recebe alimentos crus, a gente precisa sempre fazer aquela desinfecção com hipoclorito. Existem alguns modelos no mercado, eu sei que existe em pó, tem aqueles de gotinha e tem uns que são o frasco maior que você dilui uma tampinha. Me parece que o de gotinha não é o mais eficiente, mas é útil. Me parece que o ideal seria o em pó. Também dá pra fazer com cloro, água sanitária, né? Mas tem que ter no rótulo específico que é possível. Não pega qualquer um e usa, porque você precisa ter a garantia do fabricante que dá pra ser utilizado para esterilização de alimentos. Quando eu trabalho com flores, quem trabalha com flores, quem é confeiteira que trabalha com flores para decorar seus bolos, já vi professoras dizendo assim, pega a sua flor, molha no produto e deixa secar em temperatura ambiente. Gente, isso não mata o bicho, não. Eu com a professora específica dessa área, que não era professora de confeitaria, eu aprendi diferente. Então, eu deixo a flor dentro o tempo que tem que deixar. Eu deixo um morango e deixo a flor 15 minutos dentro da água na solução. Tem flores que não vão aguentar. Por exemplo, uma orquídea é muito delicada. Se você deixar 15 minutos, ela provavelmente vai sair toda murcha. Então, o que você pode fazer não coloca a flor em contato com a parte que vai ser comida. Mas, por exemplo, se você vai colocar em cima do bolo, você cria uma camada adicional mais alta de cobertura do buttercream, que no caso é o que eu uso. Eu boto mais buttercream e aí eu boto a flor no buttercream.
E aí eu falo pro cliente, ó, você raspa tudo em cima e joga fora, não entre em contato, tá? Existem flores comestíveis, mas elas também precisam ser esterilizadas do mesmo jeito que as frutas a gente esteriliza. E é importante, quando vai procurar flores, tentar procurar flores orgânicas, porque a esterilização não vai limpar essa parte das coisas que estão lá dentro da flor, do ponto de vista de inseticida, né, pesticida. Então, se for para o cliente comer a flor, é importante você ter esse cuidado também, tá? Com relação à manipulação dos alimentos, muito importante. A gente tem que pensar na validade dos alimentos depois que eles passam pela nossa mão, pela manipulação em si. Se eu pego, vocês já devem... eu tenho um exemplo aqui, ó. A gente vai usar um alimento industrializado. Veio da indústria, ele tá aqui esterilizado dentro da embalagem. Essa embalagem já foi esterilizada para entrar na minha casa, para começo de história, né? A gente já tá, todo mundo já tá nessa vibe. Fora isso, na hora que eu vou usar, eu tenho cuidado de lavar de novo, porque, enfim, né? Vai que passou algum bichinho no armário. Isso aqui, eu tô falando da minha casa, né? Eu não tô falando do ateliê, que lá é tudo álcool 70. Mas aqui, e aí, eu sei que a validade desse produto é novembro de 2020. Mas, eu não sei se vocês já se atentaram, os produtos industrializados vêm com a frase assim, ó. Conservar... Cadê? Mantenha em local seco e arejado, após aberto, mantenha em geladeira de 2 a 7 graus por 2 dias. Então, não é porque eu abri hoje e aqui tá falando que é 30 de novembro que eu vou ficar com ele na minha geladeira até dia 30 de novembro. Se você tá na sua casa e você passou 2 dias, você sentiu que ele não alterou nada, você provavelmente não vai jogar fora. Mas, numa cozinha que trabalha cozinhando para outras pessoas, você joga fora. E dá uma dó no coração, mas você precisa fazer. Entretanto, existe uma solução para não haver tanto desperdício. Então, assim, só antes de eu falar da solução, como é que funciona? Se você abre um produto desse, você não usa todo... Primeiro, eu abri e usei, sobrou metade. Eu vou fechar, eu vou passar o plástico filme para essa embalagem de papel, de papelão, quando for para a geladeira, não ter contato com o ambiente onde tem outros produtos. E eu vou colocar uma etiqueta dizendo o dia que eu abri, qual é o produto, porque às vezes, esse não, mas às vezes a gente abre produtos que a embalagem fica completamente desconfigurada e você não consegue ler as informações. Então você já deixa ali na etiqueta escrito o que é, quem abriu, qual é a validade, e você vai colocar a validade, não a validade aqui, ó, essa de cima. A validade eu vou colocar 2 dias, que é o que o próprio produto me indica, tá? Então eu boto o adesivo, boto o plástico filme, e se vem outra pessoa, se é uma cozinha que tem muita gente, a próxima pessoa que vier e pegar sabe que esse produto tem que ser usado até amanhã, porque o dia que eu abro já conta um dia. Se são 2 dias, é hoje e amanhã. Então, se chega alguém no domingo e vê isso na geladeira, a pessoa não vai abrir pra cheirar, ela vai jogar fora. Porque é assim que funciona numa cozinha, que você tem esse cuidado com o seu cliente final. Você não pode correr o risco, porque como a gente estava falando no começo, a gente nem sabe quando uma comida está contaminada ou não, porque é uma coisa que acontece no nível microscópico. E às vezes o cliente come, vai se manifestar algum tipo de desorganização ali no sistema digestivo dele. 2, 3 dias depois ele não vai associar com a sua comida e ninguém fica sabendo o que aconteceu. Então você tem que se prevenir para que isso não aconteça, tá? Aí, esse é o caso de um produto industrializado. É mais fácil, porque vem escrito. Então, você consegue ter um controle do que é que deve ser feito. Agora... não, e a solução, né? Digamos que... Aqui tá escrito 30 de novembro. Aí, digamos que hoje é dia 29 de novembro. Esse produto, teoricamente, vence amanhã. É a orientação da indústria. Se eu tirar ele dessa embalagem, ele vence no dia 30 de novembro ou com 2 dias, que é o que tá dizendo aqui. Mas tem um grande pulo do gato. A gente comentou sobre isso quando eu falei de congelar a massa de bolo. Que eu não gosto de congelar o bolo pronto. Eu congelo a massa crua. E aí eu posso assar. E quando ele tá
pronto, eu deixo pro meu cliente congelar e consumir na casa dele depois, se ele quiser congelar. Se eu, Débora, congelo um produto e depois ele já vai para o consumo do cliente, pelas normas da Anvisa e pelo entendimento das análises de shelf life ali, que os micro-organismos, análise da composição do produto ali no nível microscópico, um produto que é descongelado não pode ser recongelado, a não ser que ele sofra uma transformação. Então é isso que eu falo da massa de bolo. Se a massa de bolo estiver crua e eu congelar, não tem problema o cliente final congelar o bolo pronto, porque entre a massa crua e o bolo pronto, ele foi assado. Então teve esse processo de transformação. Mas eu pegar um bolo que tá pronto, não vendi esse bolo, fiz antecipado, aí eu deixo congelado, aí um dia que alguém me pedir, eu vou espatular, não tá errado, mas eu tenho que avisar pro cliente, ó, esse bolo já foi congelado, você tem que consumir em X dias, e você não pode congelar, porque a garantia de que não vai ter problemas não existe. E aí eu usei, eu tava falando desse daqui, do exemplo do dia 29 pro dia 30, o que que acontece? Se eu abrir hoje e não usar, amanhã eu tenho que jogar fora. Mas eu posso abrir hoje, fazer uma ganache e congelar. E aí, o tempo de validade do produto manipulado é diferente do produto natural, na forma como ele veio da indústria, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Muito importante falar sobre isso. Informações que valem em ouro, inclusive para as nossas rotinas domésticas. Exatamente. Exatamente. É melhor não fingir que essas informações não existem. A gente vive melhor sabendo como elas funcionam e botando elas em prática. Como eu faço o cálculo do tempo de validade de um produto que eu fiz, que não é industrializado? Existe essa fórmula, existe essa fórmula. Vamos lá. Então, se a gente está falando de congelamento, a orientação geral, existem tabelas que você pega na internet com a orientação geral. Principalmente se você vai... Existe uma diferença entre validade se deixa na geladeira e se deixa no freezer. Claro, né, que existe. Mas eu falo não só no mesmo produto, mas com relação a os tipos de produtos e os tipos de tempo. Vou ser mais específica. Essa ganache que eu fiz, teoricamente, se eu não fizer nada, esse creme de leite vence amanhã. Mas se eu fizer uma ganache... Deixa eu botar minha cara mais pra cima, né, pra vocês verem melhor. Mas se eu fizer uma ganache, aí a ganache eu tenho duas opções. Eu posso levar ela pra geladeira ou eu posso levar ela pro freezer. No freezer é o jeito mais fácil de você entender. O nosso freezer, a validade dos produtos que estão lá dentro vai ter a ver pura e simplesmente com a temperatura. Então, se eu tô num freezer que é mais frio do que menos 18, então menos 19, menos 20, menos 21 e por aí vai, os produtos que estão ali dentro podem ficar lá durante 90 dias, independente do tipo de produto que é. Podia ser o próprio creme de leite que eu congelasse, ou a ganache já transformada. Então, o creme de leite vence amanhã, mas eu faço a ganache hoje, boto no freezer hoje, a ganache tem 90 dias. Se meu freezer for mais frio do que menos 18. Se a temperatura do meu freezer estiver entre menos 12 e menos 18, aí é 30 dias congelados, tá? Então isso serve pro bolo, isso serve pra ganache, isso serve pro brócolis congelado, isso serve pra polpa de fruta, pra tudo que você tiver, a orientação do congelamento tem a ver com a temperatura do freezer, tá? Se você só tem um freezer você trabalha em casa, só tem um freezer, a sua produção é estocada no mesmo freezer que a sua casa, trabalhe com caixinhas de plástico que você consegue isolar o produto dos produtos da casa, da carne, do peixe. Não use isopor, porque o isopor é um isolante térmico, então a temperatura não vai chegar no produto que tá lá dentro. Mas uma caixinha de plástico que você consiga inclusive ver, se for transparente é melhor, você consegue isolar para não pegar cheiro nem contaminar. Já para os produtos manipulados, se você vai botar na geladeira, aí tem a ver com o tipo de produto. Pro freezer não tem, tá? Qualquer coisa que você puder congelar e que quando você descongela sensorialmente ela tá ok, pode ser congelado. Existem algumas preparações à base de amido, à base de gelatina, que se você
congela, quando descongela ela solta muita água e não dá certo. Mas todas as outras coisas você consegue congelar e descongelar, inclusive o fermento, por isso que eu congelo massa de bolo. Já na geladeira é diferente, você tem o tipo de ingrediente que tá ali dentro, vai determinar a validade. Aí, lá na cozinha do Senac, a gente tinha uma tabelinha colada na parede. Então, tem ovo cru, não, tem ovo no preparo, a durabilidade é, não sei, 3 dias, eu não vou lembrar de cabeça agora. É 3 dias na geladeira. Tem laticínios, tem algum produto de leite, durabilidade 3 dias. Tem fruta, 1 dia. E aí, se o seu preparo levar mais do que uma dessas coisas, a durabilidade vai ser a menor de todas, tá? E lá era muito restrito, eu imagino que em cozinhas profissionais também sejam, porque tem um acompanhamento de nutricionista, os restaurantes precisam ter um nutricionista responsável. Então o nutricionista passa olhando e vai jogando tudo fora, o que tiver na geladeira, e os cozinheiros ouvem uma bela de uma bronca se não fizerem esse controle direito. O agar-agar, ele pode congelar, ele tem uma performance diferente da gelatina no sentido de que ele vai e volta do estado dele gelatinoso de uma forma diferente da gelatina. Então, tanto é que ele mantém a estrutura dele em temperatura ambiente, a gelatina não mantém, então dá certo, tá? Então, na geladeira é isso. Meu conselho é buscar na internet essa tabelinha da Anvisa com relação aos prazos de produtos manipulados. E aí, o controle que eu faço na minha produção é assim, ó. Eu trouxe pra vocês verem. Essa daqui é uma massa de bolo. Ela tá com filme plástico protegendo. E aí, eu tenho uma etiqueta. Essa etiqueta é uma etiqueta que eu tô usando pra minha produção, mas eu botei lá no grupo do Telegram pra vocês baixarem. Então, quem quiser baixar é de graça, manda pra uma gráfica. A gráfica faz pra você, mas não faça em papel, adesivo de papel. Faz em adesivo vinílico. Porque o adesivo vinílico, quando pega água, ele não apaga o que tá escrito, tá? Mas também existem lojas de embalagens e lojas especializadas em essas coisas de embalagem. Você consegue comprar umas genéricas. Mas essa daqui, preciso mostrar, olhem como é fofa. Tem granulados. E aí tem aqui, ó, o nome do produto, quem é o responsável, o dia que foi feito, o vencimento e o peso, que é como eu expliquei pra vocês. Eu gosto de botar sempre o peso, porque eu escolho o que é que eu vou descongelar de acordo com a quantidade que eu preciso descongelada, já que eu não posso recongelar novamente. Então, sempre com filme plástico e sempre identificado. O mesmo quando é um produto assim, ó, esse aqui é uma ganache. Então, tá tudo identificado. Eu tenho um filme plástico em contato com a ganache, por questões do processo, né, para não ficar uma película. E ainda eu tenho um filme plástico em volta para não pegar nenhum cheiro. E até porque se tiver se for pro freezer e ficar com algum bloquinho de gelo, fica tudo no plástico. E aí quando eu for descongelar, não entra em contato com o meu processo, com o meu produto. Importante, como é que descongela? O ideal é descongelar do freezer para geladeira, de preferência de um dia para o outro, e depois você usa. Por exemplo, um buttercream, que é a base de manteiga, não faz o menor sentido você botar no freezer e na geladeira, que vai ficar a mesma pedra, porque a manteiga é muito dura. Mas, se for deixar em temperatura ambiente, a gente tem que se preocupar em deixar o menos possível, porque a partir do momento que você deixa em temperatura ambiente, isso sendo entre 5 e 65 graus, então, em qualquer cidade, ele começa a contar, né, ali o shelf life. Shelf life é o tempo de validade, tempo de prateleira que a gente fala. Então, você tá consumindo o tempo de vida daquele produto toda vez que você tá deixando ele na temperatura ambiente. O que eu ia falar quando eu falei isso? Veio um negócio na minha cabeça do shelf life. Não, mas deixa eu falar outra coisa, então. Por exemplo, brigadeiro. Eu já sei qual é o ponto do brigadeiro. Eu sei na panela, quando ele tá quente. Então, eu não termino o brigadeiro e deixo ele esfriando na bancada. Porque aí eu tô consumindo. A presença de água vai fazer com que os micróbios se multipliquem. Então, quente mesmo, eu cubro ele, passo plástico filme, coloco na geladeira e deixo ele esfriar na geladeira, porque aí eu retardo isso. Um ambiente entre
Abaixo de 20 graus seria o ideal, a temperatura ambiente, mas nem sempre é possível, principalmente se a gente mora aqui no Nordeste. Sobre validade, é importante também pensar que produtos que têm menos água vão ter mais validade, produtos mais ácidos têm mais validade, porque tem menos chance de multiplicação ali microbiológica. Açúcar também é um bom conservante, vai ter mais validade quanto mais açúcar tiver. E gorduras também são conservantes. Por isso que brigadeiro, é difícil você ver um brigadeiro mofar. Você vai ver o brigadeiro açucarar, fazer aquela crostinha. Mas mofar, eu nunca vi. Normalmente ele fica uma pedra antes de estragar, porque ele tem muito açúcar, ele tem gordura. Então são conservantes naturais, tá? Eu acho que era isso que eu queria mostrar. Mostrar como é que faz como é que você guarda apropriadamente os produtos na sua casa. Esse daqui eu passaria a mesma etiqueta, passaria o filme plástico, as preocupações que tem que ter. Se você vir uma pessoa postando vídeo na internet com o cachorro latindo, com a unha aparecendo, pintada, comece a desconfiar, porque não é o ideal. A não ser que esteja muito, muito claro que ela não tá fazendo um produto para os outros, é um produto para consumo próprio. Mas esse tipo de preocupação. Então, para encerrar o que eu falei no começo, às vezes a gente não consegue cuidar de todas as etapas, de tudo ao mesmo tempo, porque a legislação é bem restritiva. Mas também não vamos deixar de fazer por isso. O nosso papel é garantir o máximo de segurança em todas as etapas de preparação. Na hora da embalagem, na hora do preparo, na hora do recebimento dos produtos. E fazendo isso, a gente não está fazendo pela Anvisa, a gente está fazendo pelo nosso cliente. Fazendo isso, a gente garante uma maior qualidade e uma melhor experiência para o consumidor final do nosso produto, tá? É isso então, gente. Alguma mofa não, a gente come antes. Eu acho que sim, Sibeli, eu também acho. Até brigadeiro, até quando é ruim é bom, né? Quando ele açucara mesmo na panela, a gente já tá ali, ó, raspando a panela, dizendo, ai, que bom, hoje deu errado esse brigadeiro. Mas, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem. Se eu não souber responder, eu falo com a Thaís, porque a pós-graduação dela é sobre isso, então ela me ajuda. E aí, a gente vai votar nos temas da semana que vem, tá? Eu conto com vocês. Eu vou abrir uma caixinha hoje, amanhã. E aí vocês vão me dizendo quais são os temas que vocês querem ver aqui. Lembrando que o tema de quinta-feira já tá definido. Quinta-feira é aula de Buttercream, aula online, gratuita. Eu vou ensinar tudo pra vocês. Eu garanto que na sexta-feira vocês já vão conseguir fazer um Buttercream sozinhos, tá? Então, se inscrevam no link que tá no perfil pra assistir a aula, porque não vai ser aqui no Instagram. Vai ser o único dia que a gente vai fazer a aula num link independente. Então, só quem vai pra lá é quem quer realmente aprender. Vou falar de saborização, de colorização, mas os outros temas estão em aberto, então votem na caixinha. Eu vou botar a caixinha para vocês votarem. E amanhã eu vou fazer um quiz com as perguntas sobre o que a gente falou ao longo dessa semana. Quem assistiu todas as lives vai ganhar nota 10. Quem não assistiu ainda dá tempo de assistir, tá tudo salvo no IGTV, tá bom? Acho que era isso. Quinta é dia de babar pelo celular. E de aprender um novo negócio. Laine Paiva Fotografia pode virar Laine Paiva Fotos e Doces. Então, obrigada por estarem aqui. Espero que ajude vocês no dia a dia da produção de vocês. A live fica salva para quem quiser consultar depois. E na internet também tem alguns recursos, essas tabelas mesmo, vocês conseguem pegar lá. É importante a gente pensar nisso, já vai nos diferenciar da nossa concorrência e fazer com que a gente tenha negócios que prosperem, que sejam reconhecidos pela qualidade e pela atenção que a gente tem com o nosso cliente, com o nosso produto, tá bom? Encontro vocês segunda-feira, mas lá nos stories também. Votem lá na enquete para a próxima semana, participem do quiz. Amanhã eu boto as perguntas para vocês adivinharem as respostas do que a gente falou essa semana, tá? Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais, domingo, Dia dos Pais. Eu tô na produção, tem bastante entrega. Então, na segunda-feira a gente se encontra. Obrigada por me acompanharem até aqui essa semana. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.